A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, mais uma live. Hoje com o tema herança e bênçãos. Estamos aqui com o nosso amigo presbítero, não, evangelista, Fabinho Silva, o Barber, né? Que Deus abençoe, meu irmão. Vou começar fazendo oração para a gente iniciar o nosso podcast dessa noite. O podcast Hora Nona, da Igreja Mar de Deus Church. Você que está nos assistindo, está entrando agora na live, que Deus abençoe. Vamos juntos aí nessa hora, para a glória do Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, somos gratos, Pai, de estar falando do teu evangelho, Senhor, novamente nesse aparelho que vai alcançar várias vidas. Estamos aqui, Senhor, para fazer o teu ide, a tua vontade, o teu querer. Cuida de nós, Senhor, coloca sabedoria, papai, discernimento da tua palavra, para que nós venhamos a falar tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, falar para o povo nessa noite, em nome de Jesus, e já agradecemos, amém, glória a Deus, glória a Deus. Fábio Silva, um prazer tê-lo aqui conosco, mais um podcast da Mar de Deus. Fique bem à vontade, que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Vamos falar de herança aí, de bênçãos, como acessar essas heranças, essas bênçãos, e aí no meio a gente fala do seu belo testemunho aí que a igreja quer ouvir, e é necessário para o crescimento de muitos, né? Eu que compartilhei, que vivi algum tempo com você, já vi algumas etapas da sua vida, e é um prazer tê-lo aqui. Fica à vontade com a palavra aí. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando mais um pouquinho do amor de Deus, daquilo que Jesus tem nos proporcionado. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande, é uma satisfação também estar podendo partilhar esse momento com o senhor, que tanto me ajudou, que tanto participou. Glória a Deus. Dos momentos difíceis da minha vida, não só dos momentos difíceis, mas também como também dos no momentos momento bom, bons, né, Fábio? Com certeza. Glória a Deus. Então é um prazer, cara, é um prazer. Eu já trouxe aqui várias pessoas, trouxe pastora Aline, pastora Ingrid, né? Trouxe o Lulu, que é o pastor Egberto, e vários outros, tudo para a glória de Deus. Vamos falar hoje. Eu quero iniciar, Fábio, falando um versículozinho aqui, uns 2 versículos, que está em Gálatas, no capítulo 4, que diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, que é o versículo 3... quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo está dizendo aqui em Gálatas que em nada difere o menor do escravo. Ele está querendo dizer que nós já possuímos essas bênçãos, né, Fábio? Deus já disponibilizou essas bênçãos para nós, mas nós, se somos crianças ou se vivemos como escravo, em nada conseguimos ou conseguiremos obter ou desfrutar dessas bênçãos, dessas heranças, né? Sim, sim, com certeza. O incrível é que Paulo faz essa citação e ele está falando justamente a respeito de maturidade. A maturidade é ela que traz, ela que faz com que você venha acessar as bênçãs de Deus, concernente a tudo que Cristo fez em nossa vida. Exatamente. Então, enquanto você não consegue amadurecer, enquanto você não consegue ter essa visão amplificada, por intermédio do amadurecimento, você não consegue acessar. Você não consegue. Não consegue, não tem como. É porque ele diz, né, que quando a gente é menino, a gente, né, fala como menino, vive como menino, mas quando a gente é homem, a gente tem que comer, viver e falar como homem, né? E quando a gente é menino, a gente toma leite, mas quando a gente já é homem, a gente tem que comer carne bruta, baião de 2, com tutano e tudo. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Quando a gente é escravo, quando a gente é criança, a gente não consegue ter o discernimento, mindset de saber discernir ou de saber buscar essas bênçãos que já estão disponíveis no mundo espiritual para tornar natural na nossa vida. Se bem que a Bíblia também nos alerta para a gente não esperar somente neste mundo, somente nesta vida, né? Porque a nossa vida é eterna. Mas, né? Todavia, entretanto, o Senhor tem muita coisa boa para nós, muita coisa boa para muito crente hoje, e a gente percebe que pessoas têm tudo para se dar bem, tudo para crescer, para ser próspero, tanto espiritualmente como financeiramente, mas algumas pessoas são paradas ou são impedidas de alguma forma, alguma força, né, maligna, alguma força
de procrastinação na vida da pessoa, né? Que atrapalha muito. A pessoa até pensa em crescer, pensa em fazer, pensa em cursar, pensa em faculdade, pensa nisso, pensa em ser um obreiro na casa do Senhor, pensa tudo, mas não consegue realizar exatamente por causa da maldita procrastinação na vida. Não é isso? Sim, sim, com certeza. O incrível é que quando você começa a analisar os textos bíblicos, você vai ver Jesus falando com um homem que era totalmente dominador da lei. Ele fala até com um certo homem, agora me falhou a memória, que ele vai procurar Jesus à noite, ali nas escondidas, porque Nicodemos, ele precisava ouvir de Deus, ouvir de Jesus tudo aquilo que estava acontecendo, porque embora ele fosse o conhecedor, tudo aquilo que Jesus estava realizando era novo para ele. E Jesus fala para ele a respeito de uma coisa, diz assim: olha, Nicodemos, para você poder acessar tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou falando, é necessário nascer de novo. E esse é o grande problema de ajeitar aqui, Fábio. Esse é o grande problema de muita gente, nascer de novo. E o nascimento não pode ser qualquer nascimento, tem que ser o nascimento da água e do Espírito. É bem específico, quer dizer, a Bíblia ela já diz o que é que o cara tem que fazer. A Bíblia é o livro mais extraordinário do mundo, não tem outro. O cara diz, cara, você tem que nascer da água, né? E do Espírito. E essa água, ela está desde Gênesis e ela termina com 2 rios no Apocalipse saindo do trono de Deus que vão fluir pela cidade de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, coisa terrível, né? Maravilhoso ouvir uma coisa dessa. Né? E o incrível é que esse rio não se limita só, né? Aquele que crê em Cristo, rios de água viva vão fluir. Você é doido. E tem mais. Por que Deus diz assim, vocês têm que ser como o rio? Por quê? Vou te dizer agora. Porque o leito do rio, cara, olha como é incrível a palavra do Senhor. O leito do rio, ele recebe a água, mas ele não retém a água. Ele tem a água, mas a água passa por ele. Por quê? Porque tem que converter, tem que alcançar outras vidas. Isso é muito importante. Jesus amado. Então, o leito do rio, ele vem e passa. E é isso que tem que fluir na nossa vida. Quando nós temos a herança de Deus, é por isso que tem o ID, é por isso que tem, né, a gente tem que compartilhar, é por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque nós somos como um leito do rio. A água vem, né, e ela tem que passar, ela não pode parar em nós, ela tem que passar. Para fortalecer ainda mais essa linha aí, pastor, olha o que o salmista Davi fala: todos nós clamamos por um grande avivamento, sim ou não? Todo mundo quer falar a respeito de avivamento, que Deus tem que fazer nos outros. Só que hoje à tarde, eu conversando com o Senhor, né? E olha o que Deus me mostrou lá no livro de Salmos, no capítulo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me da alegria da tua salvação ao rio. Aleluia. E sustenta-me como espírito voluntário. Então, ao rio fluindo, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então, pastor, Deus não vai fazer nada nas pessoas que ainda não tenha feito em você. Eu creio. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. O Hebreus, ele fala, Fábio, ele fala assim, ó, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de fé e perseverança. Hebreus 6,12 diz que nós temos que ser imitadores. Quando a gente imita porque acredita. Sim, com certeza. Então, Hebreus fala exatamente aquela que você falou no início. A chave é a maturidade. Nós precisamos crescer nesse entendimento. É o que 2 Pedro fala, 3,18, ele fala, cresçamos na graça e no entendimento, no conhecimento e no entendimento, né? Aleluia. Isso é a pérola do Evangelho, é isso. É você poder deixar as coisas fluir no espírito do homem, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele faz no espírito do homem. E quando isso acontece dentro de nós, irmãos, não tem quem possa parar o ser humano. Não tem quem possa parar as bênçãos de Deus na vida do homem. Eu creio nisso. O que é mais interessante é que depois de muito tempo, parece que a igreja ela parou de crescer porque não consegue mais acessar as bênçãos que Deus tem derramado para o seu povo. O que você acha disso, pastor? Eu acredito que foi jogado tanta informação, que as pessoas estão perdendo o conhecimento. Entendeu, Fábio? É o que eu falo, às vezes eu estou pregando, eu falo para o pessoal. O pessoal está ouvindo tanto
15 segundos de um, 15 segundos de outro, 15 segundos. E isso está mentalizando como verdade absoluta. É verdade. Entendeu? É verdade. E eu digo, gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que ter o nosso conceito. Sim, sim. Entendeu? A gente tem que reter o que é bom, a gente só retém o que é bom dentro de uma igreja. Na internet, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bom, todo mundo é igual o ator da Globo. Ator da Globo, todos são bons, são maravilhosos, aí você vê por trás é uma vida totalmente diferente. Então, o que está acontecendo com a igreja é isso. Estão jogando, tem tanta informação, tem tanto vídeo, tanto pastor pregando, tanto evangelista pregando, tanta gente pregando, que termina baldeando tudo e a pessoa não sabe mais aonde recorrer. Não sabe que corrente mais ela tá seguindo. Entendeu? Simplesmente acaba deixando de olhar para a essência, né? É. Para o modelo que... Nós temos um modelo. E esse modelo foi impecável. Cristo, pronto. Cristo é o modelo. Então, ele é suficiente. Ele é suficiente. E uma das coisas também que precisa amadurecer no povo de Deus é que as pessoas dizem assim, Jesus ele fez por causa disso, por causa... Mas, cara, você olhando para Jesus veio como homem. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus usando a sua divindade. Ele teve fome. Deus não tem fome. Quem tem fome é o homem. Ele teve sede, ele teve sono, ele sentiu cansaço. Então, ele chorou. Então, todas as coisas que Jesus realizava, ele realizou como homem. Mas a importância é que ele nunca deixou de olhar para a palavra. E o Espírito era quem regia ele. Uhum. Então, essa palavra ela é poderosa, só que ela precisa também da revelação do Espírito. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, as bênçãos, cara, elas correm atrás de nós. Eu creio nisso. Por intermédio da obediência. Eu creio. E eu queria falar com você que está nos assistindo aqui nesse podcast. Fala aí se o som está bom, se está chegando bem, se a imagem está boa, se a internet está boa. Fala aí pra gente, dá um alô aí, pessoal da Mais de Deus. Dá um alô para nós aí. Então, Fábio, eu estava vendo aqui, é como a história do filho pródigo. Muitas vezes, né? Quantas vezes, aliás, a gente se torna um filho pródigo na vida? Sim, sim. Quantas vezes a gente tem a herança ali à nossa disposição? O que é que o pai diz? O pai diz, meu filho, por mais velho, meu filho, a minha herança está toda aqui, todo dia você está com a herança aqui comigo, né? Quando ele vai reclamar que o outro recebeu um bezerro, ele diz, não, meu filho, tudo que tem aqui é seu, né? Então, assim é Cristo, eu acredito que assim é Cristo. Tudo está disponível para nós, mas nós não sabemos, né? A Bíblia fala em Tiago que nós pedimos mal, e isso é um outro assunto que a gente vai colocar lá na frente. Exatamente isso, a gente não sabe acessar, buscar essa herança que Deus tanto nos diz que a gente tem. É herança e é uma herança eterna. A herança daqui é desfrutar do melhor da terra, mas a nossa herança é eterna. Mas diante disso, a gente percebe que as pessoas não sabem mais acessar a Cristo. Sim, sim. É porque quando justamente buscando, como o senhor falou há um tempo atrás, buscando informações onde não deve. Gente, a Bíblia ainda é a maior fonte de informação, é o livro mais atual que existe. Então, geralmente as pessoas querem buscar outro tipo de conceito, outro tipo de filosofia, aí acaba se embaraçando e deixa a Bíblia de lado, e deixa a palavra de Deus de lado. Isso aqui, porque lá em Oséias, o que a Bíblia diz? O meu povo perece porque falta conhecimento. Falta conhecimento, Por falta de conhecimento. Então, quando você não conhece aquilo que você tem, aquilo que foi proporcionado, você perece. Amém? Eu creio, E o que Deus disse para Moisés para libertar aquele povo? Diz assim, você vai dizer para Faraó que vai levar o povo para me cultuar, né? Vai me cultuar no deserto. Era isso que Deus estava dizendo. O que é que Deus está querendo dizer? Mostrar para Moisés que a gente, quando sair da escravidão, a gente tem que parar de ser escravo. Sim, sim. Né? E o que a gente viu na história do Êxodo, os 40 anos no deserto, toda aquela geração morreu por quê? Porque não soube deixar a escravidão de lado. E é exatamente isso que acontece hoje no povo de Deus. O povo de Deus está dentro da igreja, tem gente que tem 10, 15, 20 anos, mas vive com o pensamento de escravo, Fábio. Vive com o pensamento de escravo. O cara chega na igreja, olha, é uma parede preta. Porque o cara não está tocando direito. Porque o outro está de boné. Porque a irmã está com a roupa assim. Cara, isso é pensamento de escravo. A gente não vem para uma igreja para ser o interventor da igreja, não. A gente vem para adorar, para bendizer o nome dele. E isso debaixo da obediência, né, rígida que a gente tem que ter com Jesus. E como se nós fizéssemos isso por nós mesmos, né? Deus dá uma direção, Deus ele tem costumado dar uma direção para pessoas. Então, quando a gente se detém com esses detalhes mínimos, que isso é detalhe
não posso nem usar essa palavra, né? Mas é um detalhe fútil, porque isso é o que Deus fez é muito mais, porque numa parede preta Deus pode libertar, numa parede rosa Deus pode libertar, Deus pode curar. Agora depende de como você vai receber a palavra, depende de como o seu coração está voltado para receber aquilo que Deus tem para você. Não tem a ver com dogma ou com ensinamentos, tem a ver com o coração. Porque tudo que Deus vai fazer ao homem, tudo que Deus quer do homem, é o coração dele. A maior herança que nós recebemos e o maior sinal de Deus está em João, em João 3,16, né, que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo assim, eu dei o que eu tinha de melhor, o que eu tenho de melhor, foi dado por você. E a gente tem que aprender a reconhecer isso, entendeu? Dúvida. O maior presente que nós tivemos foi a vinda de Cristo, que nos tirou dessa maldição da herança adâmica, né? Do pecado, e Deus ele nos transformou através da vinda de Cristo. Então, a gente tem que entender isso, que em João 14:2 ele diz assim, eu irei para o Pai, eu irei preparar uma morada. Quer dizer, Jesus ele nos afirmou, entendeu? Que a nossa herança já está guardada, mas isso a gente tem que obedecer a palavra. Pastor, isso é muito profundo, porque a gente se detém a uns detalhes e esquece de outro. A Bíblia fala sobre 2 Adão. Essa herança adâmica que as pessoas falam, essa herança decaída, é para o povo que ainda não nasceu de novo da água do Espírito. Porque o segundo Adão, irmãos, ele vem perfeito. O segundo Adão, que é Cristo, ele vem perfeito, e a Bíblia diz que em nada pecou. Então, se nós somos gerados dele, olha que coisa maravilhosa. Tremenda, né? Então, se você é gerado de Jesus, se você, a partir daquele momento, você foi gerado, como lá em Pedro vai dizer, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, Pedro. Aqui, ela bota aqui, Coloca aí para mim, por favor. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 aí. 3 e 4, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande herança e misericórdia nos gerou de novo para uma viva... nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Continua. Para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Coloca o versículo 23, por favor. 23. Do mesmo capítulo. Sendo de novo gerado de uma semente. Não de uma semente corruptível. Não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Ou seja, o que o texto está dizendo? Você foi gerado de novo. E agora, eu creio. Aleluia, o que foi gerado em você é santo. Essa herança adâmica acabou, irmão. A partir do momento que você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa herança adâmica acabou. Não serve mais para você. Entendeu? Então é isso que a gente precisa pegar, é essa coisa. E outra coisa, Fábio, a gente tem que entender que foi nos dado uma filiação, nós somos filhos. Por que nós temos essa herança? Porque nós somos filhos. Romanos 8, olha o que é que diz no 15 ao 17. Romanos 8, do 15 ao 17, olha o que é que ele diz. Essa herança, ela não é por acaso não. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Entendeu? Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia. Meu Deus, que coisa forte. É muito forte, cara. Aleluia. Então, se nós somos filhos para padecermos, também somos filhos para glorificarmos também. É verdade. Entendeu? É verdade. Seremos glorificados na glória do Senhor. Da mesma forma. E o que é mais, meu Deus do céu, a gente precisa entender o que a Bíblia está falando, a gente precisa entender o que o Espírito está falando. Colossenses, coloca para mim o texto de Colossenses 3. O problema, pastor, é nós olharmos só para cá, como o senhor falou lá, se nós olharmos só nesse plano, só nesse projeto, um projeto aqui, acabou. Você não vai conseguir romper. Você não tem como você romper olhando para o vertical, você precisa olhar para o horizontal, para o céu, para aquele que é autor e consumador de nossa fé. Olha o texto que diz aí, agora,
Colossenses capítulo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Continua. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Continua. Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Então é isso, cara, é isso. Nós somos filhos, co-herdeiros. Nossa vida já está escondida em Cristo, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela nos dá essa interpretação de que Cristo ele era o unigênito de Deus. Agora ele é o primogênito, porque ele não está mais sozinho, nós estamos com ele, né? Sim. Então nem todos, pode ter um ditado que diz assim, ó, todos são filhos de Deus. A gente chega na rua, né, a gente vai dar uma mensagem para alguém, dar um panfleto, dar uma palavra, a pessoa diz assim, então não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo, não, nem todos. Nem todos são filhos de Deus, né? Como filhos, nós devemos desfrutar do que Deus deu para nós, entendeu? Essa semana eu tive uma visita de uma pessoa que é um irmão meu, sabe? Porque ele não é o mais velho, ele era um encostado mais velho. E ele é um cara que vivia na igreja e tal, mas não era aquele cara firme, né? Não é aquele cara que você diz, o cara é crente, o cara sempre foi um cara inconstante. E essa semana ele tem, acho que 62 anos, 61, 62 anos. E eu já sabia que ele se separou da esposa dele, da Sandra, que minha cunhada, gente muito boa, que ele já vivia, cara, mais de 40 anos já com a mulher. Meu Deus. Aí se separou da mulher para viver com uma aventura aí. E essa semana ele foi na minha casa. Bateu, aquela pessoa batendo na minha porta, eu fui lá fora olhar. Eu digo, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Começamos a conversar e tudo. Aí Fábio conversando, aí Cristo disse assim, ó, pergunta como é que tá a vida dele. Aí eu parei, olhei para ele assim e disse, meu irmão, como é que tá a tua vida? Cara, foi só o suficiente para o homem começar a chorar. A presença de Deus chegou ali, ó. Desceu ali entre nós ali, ele começou a chorar e disse, meu irmão, eu não tô bem e tal. Eu disse, eu sei que você não tá. Mas tudo tem um ponto final. Eu estou conversando, estou vendo aí e tal. Eu digo, cara, volte para Cristo. Urgente. O homem sem Deus é isso aí que você está vivendo. É um homem miserável, um homem sem nada. E aí eu estava dizendo, cara, você é um filho de Deus. Eu me lembrei da Cananeia, quando Jesus rejeitou, né? Ela gritava e Jesus nem olhou para ela, né? Eu não vou deixar de dar o pão para os filhos para dar, né? Para os cachorrinhos, né? Aí ela disse que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Eu digo, cara, tu tá vivendo de migalha. Meu Deus. Tu tá vivendo de migalha. Tu tá achando que tá vivendo, mas tu tá vivendo de migalha. Ele disse, meu irmão, eu não tô bem. Eu digo, cara, pô, volta para Cristo. E o que mais dói, o que mais faz com que a gente olhe para essa situação é que não são só pessoas que estão fora da presença, mas pessoas que estão também ali na nave da igreja, estão vivendo uma vida miserável, cara. Uma vida de migalhas. E as pessoas têm que se conformar com muito pouco. Muito pouco, porque se a presença de Deus é só você aqui dentro da igreja, se você consegue sentir a presença de Deus somente aqui dentro da igreja, se você vive só essa atmosfera só aqui dentro, cara, não tem sentido. Não tem sentido. A gente tem que ter noção. O problema do povo é o seguinte, a gente está tão preocupado, a gente vive tanto assim de bênção, de milagre, eu quero meu milagre, eu estou fazendo a campanha da irmã Zezinha lá na garagem de fogo, não sei o quê, e a gente esquece, cara, da proporcionalidade da herança sobre as nossas vidas, cara. Cara, se a gente tiver a noção do que Jesus fez... Quanto Jesus tem para nós, Fábio? Tu é doido, cara. O privilégio de que você tiver onde você estiver, em qual lugar você estiver, você tem acesso direto ao trono. Cara, direto. Ao trono. Não tem intercessores, não tem... É direto, irmão. Você acessa a sala do trono diretamente. Mas, infelizmente, por causa dessas coisinhas, de pegar um conhecimento aqui, uma coisa ali, e tal, e a pessoa acaba esquecendo do principal. Do tamanho da herança. Ele nos fez semelhante a ele, meu Deus do céu.
Ele nos deu tudo aquilo que, olha, Ele nos Oh, proporcionou glória. tudo aquilo, desde lá. Ele Aleluia. Ele entregou para você, irmão. Oh, Então, Espírito Santo. deixe de viver migalhas. Aleluia. Não viva de migalhas, porque Meu o que Deus tem Deus. para a sua vida é muito maior. Aleluia. Entenda a proporção da herança que Deus tem para você, jovem. Aleluia. Entenda o quanto Deus tem para você nessa noite. É muita coisa. É muito poderoso isso, pastor. É muito poderoso. É como se Deus estivesse dizendo assim: o que é do Pai é seu, meu amigo. O que é do Pai é Não, seu. ele está dizendo isso. Ele tá dizendo, na verdade, cara. ele está dizendo. Coloca para mim o texto, por favor, de Evangelho de João, capítulo 1. Você não nasceu da vontade de homem, você nasceu da vontade de Deus. Ou seja, Deus planejou você. Olha, Eu creio. Deus planejou você. Coloca para mim aí. Ande caragaçou, beca. Evangelho de João, capítulo 1. Meu Deus, eu sinto a presença dele. Versículo 11 e 12. Aleluia, Ah, aleluia. Deus é maravilhoso. Olha, eu quero dizer para você, não Caramba. espere uma palavra. A palavra já foi lançada e, vai começar a acontecer muita cura, muita creio. libertação. Você vai ser Ande liberto de caçou. pensamentos pequenos. Meu Deus. Amém? Aleluia. Versículo 11 diz assim, veio para o que eram seus e os seus não receberam. Mas todo quanto lhe receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Ei, ele está dizendo que você é igualzinho a ele. Aos que creem no seu nome. Continua. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então Deus não erra. Deus não errou em escolher você, em chamar você, em eleger você, entendeu? Você não é um ato desordenado ou alguém, por acaso, não, você é alguém que Deus apostou, é alguém que Deus escolheu, é alguém que Deus nomeou, é alguém que Deus elegeu como nação santa, povo Tem eleito. coisa grande. Aleluia, pode falar em línguas Ande agora. caragaçou. Meu Deus. Deus de poder e glória. Eu estou crendo, Aleluia. Jesus. Aleluia. Mas Deus tem coisa grande, 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 grande. O problema é que a gente não tem a noção de acessar essas coisas que Deus tem nos dado, tem perceber, né? Como a mulher cananeia que eu tinha falado aqui, a misericórdia que chegou na vida daquela mulher, Fábio, tem chegado na vida de muita gente, as pessoas não têm reconhecido. Sabe por quê? Porque a gente é acostumado a querer ver as coisas grandes e prontas. E não. Com Deus a gente tem que aprender a viver de pouquinho, para que Ele vá nos colocando no muito. A Bíblia diz isso, cara. A Bíblia diz isso. Paulo diz que ele sabia viver na escassez, mas sabia viver na fartura. Você sabe o que é isso? É todo o plano de Deus que ali vai te completando e você vai entendendo o que Deus vai fazendo na sua vida. Mas as pessoas não, elas querem pular processos, pular etapas. E aí é que vem o complicado da vida. Sim, muita gente não tem acessado bênçãos do Senhor porque tem pulado o processo. Sim, e a fé não precisa ser algo grande, né? O incrível é que Jesus disse que para você começar a viver esse tipo de coisa, você não precisa de algo grande. A fé tem que ser como um grãozinho de mostarda. Então começa pelas coisas pequenas. Começa a acessar a Deus pelos momentos pequenos, pelas coisas pequenas, e você vai ver que se você for fiel no pouco, o que a Bíblia diz? Te colocarei sobre o muito. Sobre o muito. Agora tem uma coisa, eu queria te falar para você, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Deus não depende de oportunidades para te abençoar. Não. Deus não depende de oportunidades, mas Ele depende da tua convicção, da tua fé, do teu crer. Aí você vai ver a bênção do Senhor chegando na tua vida. Romanos diz isso, né? Romanos diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não é uma roupa bonita, não é um carro bom, não é uma conta bancária extraordinária que vai atrair Deus a você. É simplesmente a fé, o coração. É você acreditar que Deus já fez isso por você e você se apoderar. Né? As pessoas colocam tantas coisas. Você olha para essas pessoas, quando tu olha lá para o homem do tanque de Betesda, o que acontece? Ele quer se queixar. E Jesus diz, não, cara, você não precisa se queixar. Pega a tua cama e anda. E anda, vai embora. Vai embora, entendeu? Então as pessoas, muitas das vezes a gente quer inventar. A tua fase passou, Vaso. Chega, ó, irmão, chega, já vai tava aí embora. 38 anos, agora pega o teu leito, ó, levanta a poeira e anda.
E E assim, acabou, irmão. Mas tem gente que não, tem gente que é tanta comiseração que acha que essa fase não passa e aí ela realmente não vai passar. Se ela não passar na tua mente, na tua cabeça, ela não consegue passar na tua. É o pensamento caído. Essa raiz do primeiro Adão, esse pensamento caído que não deixa você acessar isso. Você quer ver uma coisa? Se você pegar desde Gênesis 25, você vai pegar a história de José. Se você pegar a história de José, você vai perceber, cara, as etapas que José passou, todo aquele sofrimento, a cisterna, foi vendido, casa de Potifar, prisão. Aí o cara ficou de falar pro rei e não falou, né? Era o copeiro e o mordomo. Não, o copeiro e o padeiro, né? Era o copeiro e o padeiro. O padeiro não falou, morreu. Então, tudo isso são fases que precisam ser passadas na vida dele, que ele não deixou de acreditar. O propósito de Deus não morreu na vida de José em nenhum desses processos. E aí você tem que imaginar. Cara, o cara foi vendido. O cara não deixou de acreditar. O cara foi esquecido pela família, jogado fora pela família, e o cara não deixou de acreditar. O cara foi para a casa de Potifar e não deixou de acreditar. O cara, em vez de melhorar, foi piorar. Foi para a prisão. Já para ser julgado, para ser morto. Ele não deixou de acreditar. E Deus reverteu toda a situação dele. E é isso que eu creio nessa noite, Fábio. Deus vai reverter condições, pensamentos, momentos de pessoas aqui nesse lugar hoje, que está ouvindo essa live. Você já passou muito processo. Deus vai abrir algo diferente na vida de pessoas que estão vendo essa live hoje. Em nome de Jesus. O que é incrível é que José, ele tem um sonho e ele não sabe interpretar o sonho. Ele foi até o pai dele. E o pai dele lança a palavra, disse, é porque tu vai ser grande. Lançou a palavra. Lançou uma palavra e ele pegou aquela palavra e guardou no coração. Quando você olha para a vida de Abraão, você vê também que Deus não deu uma imagem para Abraão. Deus deu uma palavra e disse assim, eu sou contigo, Abraão. Eu sou contigo. Eu sou tanto contigo que os que te abençoarem serão abençoados. E os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Porque eu te escolhi. Então, irmãos, às vezes a gente espera muita coisa, basta uma palavra. Basta uma palavra. A gente precisa entender que quem se move por imagem é o inimigo. É. Deus, ele precisa que você creia na palavra, então se movimente pela palavra. Hoje o que nós estamos liberando para a sua vida aqui são palavras, e são palavras de vida. Palavras de vida, e as palavras de vida, elas mudam histórias. Eu creio. E Romanos fala... Essa palavra de José, Romanos fala isso exatamente. A obediência à fé que a gente acredita, ao momento que a gente acredita com Deus, nos faz chegar na bênção. A obediência, aí tem mais, ó. Aí Tiago fala que a obediência é com obras. Eu anotei aqui. Bota para mim Marcos 7, verso 6 aí. Marcos 7, verso 6. Diz assim, ó. Eles respondendo, disse-lhes... Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Põe o 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos do Senhor. Em vão, porém... Não, meu amor, 7 lá, que eu não li correto. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, reter a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, fazer essas outras coisas semelhantes a esta. O que é que Marcos está dizendo aqui? Que as pessoas estão adorando, Fábio, estão querendo bênção, estão buscando sem obedecer. Estão obedecendo aquilo que é colocado pelos homens, é o que eu te falei, a questão dos vídeos, né? Ai, fulano disse que para a bênção é assim. Ai, fulana disse, não, a pastora do Pix, não, a pastora não sei o quê, não, a pastora que grita, não, a gente tem que seguir. E não é assim, irmão, não é assim. Não existe adoração, não existe estar em Cristo sem obediência. Abraão foi obediente, Isaac foi obediente, Jacó foi obediente, teve que se converter de verdade, senão não conseguia. Sim, com certeza. E muitos outros homens. Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, ele teve que dizer, olha, eu sinto prazer nas aflições. Pelo amor de Deus, eu sinto prazer nas aflições. Quer dizer, eu prefiro obedecer para ter Cristo comigo. Então, a gente tem trocado Cristo por muita coisa. Então, as pessoas não têm acessado a herança por falta de obediência. Essa fé, a obediência na fé, a obediência com obras, saber que dos mandamentos de Deus e não do mandamento de homem. E outra, o segredo para ser abençoado é simplesmente esse, obedecer.
Porque quando você obedece, não tem como, Deus não pode negar a sua palavra. Se ele falou que você está abençoado por intermédio da obediência, Deus ele não pode negar a si mesmo. Só tem uma coisa que Deus faz você mover. Eu aprendi uma coisa há um tempo atrás, que Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele habitando dentro Está de em mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Parece que é uma coisa, não, é a palavra dele. Porque Jesus disse o quê? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, quem é obediente, irmão, não tem como. Obedeceu, irmão, o céu, a terra está totalmente ao teu favor. Tem que se mover. Tem que se mover. E é isso que a gente precisa esse tempo. Porque, herança, para você obter uma herança, você não precisa de esforços. Porque você herdou. Quem trabalha? Hoje o senhor trabalha, mas quem vai usufruir da sua herança? Meus filhos. A Valentina, os seus filhos. Já a bênção não. A recompensa da bênção vem por intermédio da obediência. Então você trabalha para você poder ser abençoado. Certo? Então, é essa questão que a gente precisa entender. Tem coisas que você não precisa se mover para você ser salvo. Você precisa crer. Você precisa colocar a sua fé. Porque a Bíblia diz o quê? Por que a gente precisa para ser salvo? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e crer em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Romanos 10:9. Aleluia. Mas para você ser abençoado já é totalmente uma questão diferente. É por isso que muita gente não consegue viver a abundância. A vida abundante que Deus preparou para os filhos, para nós. E não é só no céu, irmão, aqui. Se a gente prega um evangelho, onde a gente vive uma escassez de bênção, irmão, tem algo errado. Tem algo quebrando aí, esse mandamento tem algo quebrando e você não consegue romper. E é simples, a palavra que está em nós, quem é a palavra? Jesus. O verbo quem é? Jesus. Então quem está em nós? O Espírito Santo. Cara, se eu não obedeço o Espírito Santo, eu botei 3 coisas aqui fiéis ao Espírito Santo. Justo, nós temos que ser justos, nós temos que ser fiéis e nós temos que ter humildade. São 3 coisas fundamentais na minha vida, no meu olhar crítico em relação a viver com o Espírito Santo. Eu tenho que ser justo. O que é justo? É eu ponderar na minha vida, tanto comigo como com os outros, Fábio. Sim. Eu não posso querer tirar vantagens em cima de alguém, eu não posso, cara. E esse é o grande problema hoje. Todo mundo quer ter vantagem de tudo. Isso retira a mão de cima. Isso retira a mão. E quem está em mim? O Espírito Santo. E eu tenho que honrar isso. Ele é sensível. Entendeu? E fiel, eu tenho que ser fiel em tudo. As pessoas hoje estão na igreja. O que tem mais na internet? Pastores falando que não precisa dizimar, que não precisa ofertar. E como é que a igreja sobrevive? Como é que a igreja vai se sustentar? Esses irresponsáveis que falam isso. Aí as pessoas caem na onda. Por quê? Porque não tem compromisso. É no meu bolso. Eu vou investir em tal coisa. Eu não posso dizimar por isso, por aquilo. E eu deixo de ser fiel. Entendeu? E é a única área que Deus se deixa de ser desafiado. E as pessoas deixam de ser fiéis. Então, eu costumo dizer, cara, que a gente precisa ser fiel e a gente precisa ter humildade, Fábio. Hoje é o que falta no ser humano. Você conhece casos bem próximos de nós, cara. Só tem gente soberbo no nosso meio. Sim. É todo mundo querendo pregar, é todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo profetizar, mas nem todos querem viver. Nem todos querem viver essa plenitude com o Espírito Santo. Aí, Pai, por que eu não recebo isso? Jesus, por que isso está demorando mesmo? Cara, a gente tem que ver a plenitude do Espírito Santo para nós alcançarmos essas bênçãos na obediência do Senhor. E a vida não anda, né? Não anda. A vida não anda, a pessoa não consegue romper. E o que é mais incrível, quanto mais você se torna santo, mais humilde você precisa ser. Mais humilde. Porque a santidade, ela não te dá o direito de julgar ninguém, muito pelo contrário, a santidade, ela vai te colocar. Ela vai te colocar no lugar da pessoa, irmão. Isso é muito poderoso, porque Jesus sempre será o maior exemplo. Jesus santo, na sua plenitude ali, agindo, o Espírito Santo trabalhando. Jesus era humilde, tanto humilde, que quando as pessoas chegam lá para prender ele, ninguém sabia quem era Jesus. Ele? Porque ele se parecia. Tinha que dar um sinal para saber quem era ele, porque ele parecia com todos. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te dar uma chave aqui. Vou te dar uma chave dentro do tudo que a gente já falou. As nossas atitudes vão
determinar os nossos resultados. Sim, Pega essa chave aí. As nossas atitudes vão determinar os nossos resultados diante de Deus. Aleluia. Isso é a verdade, porque a forma de você decretar um falso profeta não é você analisar a profecia dele, porque quando Jesus fala isso, não é você analisar a profecia que ele falou que não deu certo, não. É você analisar os frutos que estão diante dos seus olhos. Exatamente. Porque se você fala uma coisa e suas atitudes são totalmente diferentes, não tem como você ser de Deus. Não tem como o Espírito Santo estar agindo na sua vida. É por isso que a gente precisa. As nossas atitudes vão sim determinar quem nós somos diante de Deus. Fábio, vamos dar uma paradinha agora. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu testemunho. Como é que está o Fábio hoje, o Fábio Silva hoje? Casado. Glória a Deus. Isso é uma coisa muito boa de se falar, porque a questão da herança, né? A gente está falando sobre herança e bênção. E, irmãos, você não consegue acessar a herança, como a gente leu no texto-chave aqui, enquanto você não conhece aquilo que você tem. Então, existem muitas coisas que eu passei na minha vida simplesmente por minha mente não estar aberta nesse nível. Foi. Entendeu? Muita situação que eu passei, porque Deus já me usava, eu já pregava, acontecia muitas coisas. Mas a obediência. Pessoas eram libertas até, mas a minha vida, eu vou falar até a questão, como o senhor tocou do casamento, a minha vida sentimental não andava, cara. Não andava. Não andava. Muito tempo. Muito tempo. Eu casei agora com 43 anos, então, desde os meus 18 anos, eu vim sofrendo, cara, terríveis ataques nessa área. As outras áreas eu conseguia, sabe, expandir, mas essa área, que era a área sentimental, que eu acredito que também é a área de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, eu creio. A pessoa não consegue romper, a pessoa não casa, a pessoa não é feliz, a pessoa entra naquela parte da dependência emocional. E até casa, mas não consegue ser feliz. Não consegue ser feliz. Então, isso, cara, foi uma maldição que foi quebrada na minha vida. Por quê, Fábio? Por quê? Porque eu passei a obedecer e eu fui de encontro àquilo que Jesus tem para mim na sua palavra. Mas por que tu acha que foi uma maldição hereditária que foi quebrada? Isso vem histórico da família? Tem todo um histórico, né? O meu avô foi um homem muito mulherengo, né? O meu avô. O meu pai também era um homem mulherengo. E eu passei a ser uma pessoa mulherenga. Tipo, eu era totalmente infiel, né? Por alguns períodos da minha vida, eu me tornei uma pessoa infiel. Então, eu achava que aquilo era o ápice da vida. E, na verdade, aquilo estava atraindo. Era uma maldição que eu não conhecia. Achava o bichão, né? E quando eu olho, eu vejo pessoas da minha família, que eu não vou citar o nome, que elas também não casam. A maioria das pessoas da minha família não casam. A maldição ela é quebrada em alguns termos, em algumas pessoas, mas em outras pessoas elas continuam, sabe, acontecendo. Porque só acontece a quebra da maldição quando você reconhece o problema e você faz a confissão daquilo ali. Aí é forte, viu? Quando você faz uma confissão, então, quando você se abre, você se derrama para Deus e você anula aquilo que é hereditário, aquela herança que é hereditária, você abre mão daquela herança para você viver a herança eterna, a qual está reservada para nós. Né? Agora, deixa eu te dizer, e isso não é só na tua idade, falou aí 43 anos tu casou, tem jovens hoje que sofrem com isso. Jovens que, eu conheci alguns jovens que na fase 19, 20 anos já estavam dizendo, meu Deus, mas não consigo um relacionamento, entendeu? Muitas vezes por isso, esse histórico não consegue parar e analisar a questão do histórico da família. Você precisa fazer um mapeamento espiritual, porque também a igreja precisa começar a trabalhar com isso, né? Porque existem muitas pessoas doentes. Existem pessoas que estão tão doentes que elas não conseguem ver a sua doença. Então, isso já é um caso de lepra. É um caso avançado. Você já não sente mais isso. Então, você precisa analisar, fazer um histórico, fazer a renúncia, que é o mais importante. A renúncia é muito importante porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas muita gente perdeu esse costume de confessar, mas é necessário. É necessário você fazer a confissão, você se abrir, dizer para Deus que a partir daquele momento você renuncia para você poder viver uma vida com Deus. E outra, não é só renunciar, você precisa denunciar o pecado. O que você está
está fazendo, né? Porque pecado tem nome, pastor. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Pega essa aí, pecado tem nome, viu? Então você precisa denunciar isso, abrir mão. Por exemplo, posso citar algumas coisas aqui? Pode, claro. Você precisa denunciar a masturbação, você precisa denunciar quando a prostituição, quando você está se automutilando, você precisa denunciar a sua dependência emocional, entendeu? Então, porque isso vai gerando uma bola assim, irmão, que você, quando você vai ver, você perdeu totalmente o controle da sua vida. Você já não tem mais o controle da sua vida. E o incrível que pareça, por incrível que pareça... Você é um prostituto solitário. E são crentes. E são crentes, né? Porque o mundo defasou de uma maneira tão grande o casamento que os crentes já não querem mais casar, os cristãos já não querem mais casar. Irmão, e isso atrai muita maldição, não só a respeito a você, mas a toda a família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Então, todo mundo vai sofrer com aquilo ali. Então, isso é preciso ser quebrado. Eu até dei o caminho aqui. Dom Lustosa vira à esquerda ali na Madeireira, mas 3 ou 4 quarteirões tem um localzinho que você resolve o seu problema, né? Que é no cartório da Jurema. Eu falei para um casal aqui, o casal nunca mais veio. Então, esse é o grande problema hoje das famílias. Gente que tem 3, tem 2 filhos, tem um filho, já vive há 10 anos e não se casa, cara. Quer dizer, dá uma brecha grande para o inimigo atuar. E sem dizer que retém as bênçãos, né? Sem falar que retém as bênçãos. Ainda bem que é você que está falando isso, né? Porque, irmão, Deus, ele não quebra princípios, pastor. Não quebra. Existem princípios estabelecidos pelo Senhor. E o diabo também, viu? Satanás, ele trabalha por intermédio de legalidade. Exato. Se você dá legalidade para ele agir na sua vida, ele vai agir. Embora você tenha aceitado a Jesus, irmão, isso é muito sério. Porque é por isso que você continua na igreja e a sua vida não dá certo. Porque você está dando legalidade para o diabo bater em você. Exato. Então, como eu consigo quebrar isso? Através da confissão. Você vai fazer a oração, a gente vai fazer a oração aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma oração de quebra de maldição. E você vai perceber, pastor, eu vou ver até aí, pessoas colocando testemunho de que vomitaram, pessoas que colocaram testemunho que sentiram a presença de Deus, que começaram a se arrepiar, pessoas que começaram a tremer, porque, irmão, Deus, ele tem o melhor para nós. Mas nós precisamos acessar isso por intermédio da obediência à sua palavra. E permitir que o Espírito Santo entre em nossos corações e mude. E outra, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sim, e eu me casei, eu fiz essa renúncia, e logo depois de eu ter feito essa renúncia, eu consegui me casar, e hoje eu vivo uma bênção, sabe? Porque a gente vai criando uma barreira, que as pessoas dizem que casamento é maldição, que casar que nada, vou dar satisfação para isso, para aquilo. Cara, eu, graças a Deus, a minha esposa não está aqui ainda, não veio hoje, né, mas eu acho que ela está me ouvindo. Minha esposa é uma bênção, cara. Minha esposa, ela não é uma mulher de briga, não é uma mulher de pegar o meu celular e ficar mexendo, ficar fuçando, cadê? E hoje eu vivo um lar, cara, totalmente de paz. Porque é isso que Deus nos proporciona. Porque o cara pode ter riqueza, pode ter dinheiro e não ter paz. E a gente esquece que o princípio é isso. Deus nos dá paz. Porque onde o Espírito Santo está, irmão, tem liberdade. Eu creio. A mudança, Deus muda pessoas para pessoas mudarem ambientes. Então o ambiente da minha casa é totalmente diferente para a glória de Deus. Eu creio, Fábio. Eu creio na sua bênção, na sua vitória, até porque eu acompanhei muita coisa da tua vida, né? E hoje ver você vitorioso assim só nos alegra, viu, cara? Só nos alegra. E o incrível, cara, é que uma vez você me deu um testemunho a meu respeito. Tava você e sua esposa. Olha, a mulher é muito importante na vida do homem de Deus, viu? A responsabilidade de sacerdócio é seu, mas a mulher, ela tem uma parte muito importante na sua vida. Que um dia que vocês chegaram lá, eu estava totalmente desesperado. Lá no sofá, naquele dia? Lá no sofá, e vocês chegaram e oraram por mim. E era um período que eu estava bem na igreja. Eu estava dirigindo o culto das terça-feira. Deus estava fazendo maravilhas nas lives que eu fazia. E o senhor até comentou, cara, eu pensei que tu ia romper e de repente eu fui quebrado. Quebrou. Eu fui quebrado porque eu não sabia a legalidade que eu Fábio, estava dando. Tu me ligou, deu na telha e eu fui lá. Como é que foi? Eu não lembro mais. Cara, eu te liguei. Tu me ligou, não foi? Eu te liguei chorando. Foi. Cara, quando eu olho para aquela situação, eu me sinto envergonhado. Mas hoje eu estou feliz, mas naquele período eu me senti envergonhado, porque
isso sempre esteve disponível para mim. Uhum. Entendeu? Tudo isso sempre esteve disponível para a gente. Só que a gente não sabe. A mente atrofiada. Não sabe acessar, cara. Não tem como acessar. Entendeu? Mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Foi tudo um ensinamento, foi todo um período que hoje você está contando a história. Olha que coisa boa. Né? Hoje é um deserto, você olha para trás e diz, eu venci. Aleluia. Oh, de canta naga sube a canta. Oh, Espírito Santo. Senhor Jesus. Eu quero ler agora para a gente mudar um pouquinho. Terminou teu testemunho? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a gente traz tua esposa aqui para falar um pouquinho, né? Põe para mim Provérbios 11, 24 aí para mim, por favor, amor. Aleluia. As atitudes não determinam os nossos resultados. Se a atitude for ruim, ela vai determinar o resultado ruim. Se ela for boa, vai determinar um resultado bom. Aos que distribui mais, se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então, queridos, a maldição hereditária, ela não age só nessa área familiar, espiritual da esposa, do casamento, não. Ela também é na área financeira, que é o grande problema hoje. Por quê, Fábio? Porque muita gente tem retido, não tem acessado a bênção do Senhor, porque tem retido, e nada que Deus faz, nada que Deus faz é só para nós. Não é mesmo. Não é. Tudo que Deus faz, tudo que Ele coloca na nossa mão, no nosso poder, é para abençoar outras pessoas. E as pessoas não têm essa noção, não têm tido essa noção. Nós temos que influenciar, nós temos que espalhar, nós temos que contagiar as pessoas com as bênçãos que a gente recebe. E Provérbio diz isso, esse Provérbios 11, 24. Quando a gente retém a bênção do Senhor, e ela é retida no âmbito espiritual, ela também é retida no âmbito natural. Sim, com certeza. Entendeu? Então, quando a gente é generoso, eu coloquei aqui, o que retém mais do que é justo. Né? É porque essa tradução não fala assim. Mas o generoso, põe o 25 aí, ó. Olha o que é que diz o 25. Provérbios 11, 25. Ó, mas a alma generosa prosperará. A alma não precisa de dinheiro, cara. A alma não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é nós. Mas a alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. O que Deus está falando através do provérbio? Que quando eu sou generoso, eu prospero espiritualmente, Fábio. E naturalmente, obviamente, é exatamente isso. Você tinha uma área deficitária na sua vida, que era a área amorosa, a área do âmbito amoroso, né, da família. Quando você conserta isso, cara, a tua vida tem um equilíbrio. Sim, com certeza. Sem dúvida. Isso que eu digo para as pessoas aqui. Cara, se a tua vida financeira não é equilibrada, tu não consegue. Cara, se a tua vida é espiritual, tu não consegue manter uma vamos dizer, uma constância diante de Deus, as outras áreas vão se descontrolar, cara. Sim, com certeza. Sim, né? É um fato isso. E as pessoas parecem não entender isso. Então, quando a gente é generoso, cara, a nossa alma prospera. Nós temos paz, cara. E é isso que as pessoas não entendem. Muitas vezes a pessoa chega, tá aquele rebuliço, tá, pastor, e eu tô na boa, cara. Por quê? Porque a minha alma é generosa, cara. Cara, eu já fui testemunha disso, viu? Às vezes eu vou... O pau cantando e o pastor tranquilo. Cara, isso não é nada. Não é nada, porque a gente precisa saber em quem a gente confia. Cara. E tudo que Deus faz, é como o senhor falou, não diz respeito a nós. A unção de Deus não é para você. A unção de Deus é para que você alcance outras pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. É que nem o dom profético, não é para você, diz respeito a outras pessoas. Então, se tua vida espiritual vai mal, irmão, todo o resto vai mal. Não tem como você prosperar, a tua vida espiritual está numa bagunça. Então coloca a vida, por isso que toda vez Deus fala, coloca a casa em ordem, coloca a casa em ordem, coloca a casa em ordem. Porque é necessário você colocar a sua casa espiritual, o templo do Espírito Santo, arrumar a situação para que Deus possa agir em tudo. Uhum. Porque o que Deus nos proporciona é uma vida de plenitude, irmão. É alegria, gozo, paz. Sim ou não? Sim. Então, o que a gente percebe, a gente vem para a igreja e as pessoas querem ensinar a orar, ensinar a jejuar, ensinar a palavra, quer ensinar tudo, mas não quer ensinar a ofertar.
A gente não ensina as crianças a E é ofertar. princípio, né? Nossa, não precisa. É princípio. As gerações precisam entender o ato de ser generoso. E eu estou dizendo de quantias financeiras, não. Eu estou falando só do ato em si. Entendeu? E é isso que a gente precisa ensinar nas nossas igrejas. Olha para a oferta da viúva, né, cara? Olha para a oferta da viúva. Então a gente precisa ensinar. Eu fico observando às vezes as pessoas indo ofertar, cara, e as pessoas às vezes vão com mau gosto, outras vão naquela, ai meu Deus, tem que Nem vai, ofertar, né? Não vá, não. Entendeu? Não vá não, fique quieto mesmo no seu lugar. Mas ensine o seu filho a ter esse princípio de Deus de ofertar na casa do Senhor, que você vai ver que quando você começa a ofertar, começa a dizimar, começa a ser generoso, a tua esposa é generosa, os teus filhos são generosos, a tua casa vai ser abundante. Sim, em nome e de é Jesus. isso, cara, que as pessoas precisam pegar. Eu tomo posse disso aí, viu? Entendeu? Eu tomo posse disso aí, porque é muito bom. É muito bom. Então, Fábio, essa questão do pedir, eu estava falando, a gente falou no início, né? A oração, ela tem que ser uma oração que glorifica a Deus. Sim. O grande problema que Tiago fala quando a gente pede mal, não é questão da gente pede materialmente, o problema é que a gente pede para nós. Quando a gente parar egoísta, né? Quando a gente parar de fazer no nosso coração, no nosso pensamento, começar a entender que a gente precisa aprender a orar para o Senhor prosperar as pessoas que estão próximas de nós. Quando é que Jó teve a vitória? Quando Jó orou pelos seus amigos. Sim. Jó prosperou. Para confirmar a palavra do pastor aí, coloca aí para mim. Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 em diante. Para você ver que a oração ela precisa ter uma direção correta. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que coisa maravilhosa. Esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a oração ela precisa ter uma direção, ela precisa ter um foco, você precisa colocar tudo de acordo com a vontade de Deus. Senhor, é isso que eu quero, mas tem que ser de acordo com a tua vontade. Tem que ser de acordo com a tua vontade. E outra, tem que glorificar o nome dele, Sim. senão não adianta. O nome do Se a gente quer para o nosso próprio deleite, ela não vai acontecer. Jesus no Getsemane. Não vai acontecer. Jesus no Getsemane, como é a oração dele? Ele diz: Pai, a minha vontade é desistir. É que tu passe daqui esse cálice. É. Mas não seja feito como eu quero, não. Uhum. Seja feito para a tua glória, seja feito como tu queres. E tem um detalhe, eu quero que você pegue essa chave. Deus sempre vai dar mais do que você pediu. Deus sempre vai dar mais do que a gente pede, Fábio. Para quê? Para a gente distribuir, para a gente contagiar outras pessoas. É isso que Deus faz, cara. É maravilhoso. Para servir os outros. A gente tem que entender que nós estamos aqui para servir. Então, quando nós somos abençoados, Deus sempre vai dar mais do que nós pedimos. Para quê? Para servir os outros. Efésios capítulo de número 3, versículo 20. 3:20. 3:20. Olha aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então não são simplesmente palavras do pastor Hades, está na Bíblia, irmão. Às vezes a gente pede muito pouco, porque a gente pede para o nosso deleite, como o Tiago disse, que a gente pede mal, mas se nós pedimos segundo a sua vontade, irmão, ele é poderoso para fazer muito mais, bem além, bem acima. Só basta você saber como pedir. O que é que Deus disse para Abraão? Abraão, tudo que eu te der vai ser uma bênção? Não. O que Deus disse para Abraão? Para a gente encerrar. Deus diz assim, ó: Abraão, tu é uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Para de pedir bênção. Ser tu a bênção. Pronto. Faz primeiro em você. Deixa eu fazer primeiro em você. Cara, eu tenho que ser a bênção. Sim. As pessoas têm que chegar em mim e sentir que são abençoados. É isso. Não é porque eu sou pastor, não. É todo mundo, todo cristão. Abraão não era pastor. Aí o que Deus diz para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Ainda vamos ter a proteção de Deus. Mas sê tu a bênção.
É verdade. Entendeu? É porque esse costume vem lá de... Você lembra do livro de Êxodo, capítulo 20? Deus fala, vai subir ao monte, leva, consagra todo o povo leva o povo para a beira do monte, aí o monte começa a fumegar, o povo fica comendo, o povo diz, ei Moisés, sobe tu, fala tu com Deus para que nós não venhamos morrer. Porque é isso, infelizmente as pessoas não querem essa responsabilidade e passam para outros. Mas eu quero dizer para você que Deus lhe deu uma responsabilidade. Por mais que você a negue, por mais que você não queira realizar, Deus ele lhe deu uma responsabilidade. Então, você não pode estar transferindo essa coisa para ninguém. Assuma, vista a camisa do Evangelho, viva tudo aquilo que Deus tem para você, aceite o que a palavra diz a seu respeito e seja próspero. Seja próspero não só na vida financeira, mas em todo o âmbito, porque Deus não quer te abençoar só no financeiro, só no espiritual, Ele quer em tudo, porque quando Deus elegeu o homem, Ele disse assim, governe. Domine sobre tudo. Então, nós temos o domínio que foi dado por Deus. Então, enquanto nós não aceitarmos isso que Deus tem nas nossas vidas, nós não vamos conseguir alcançar. Provérbios 12:1 para a gente encerrar. Faz tempo que eu digo que vou encerrar. Mas Provérbios 12:1. Ele está aqui. Eu creio. Ele está aqui. Provérbios 12:1 para você. Você vai mudar a sua oração hoje nesse lugar. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Misericórdia. Na minha tradução diz assim, o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. É tolo. Meu Deus. Entendeu? Sabe o que é que Deus está dizendo? Para de pedir a bênção e ser tu uma bênção. Você vai ver que a bênção, você não vai ter mais que pedir. Ela vai chegar, Fábio. Aleluia. Eu creio que a bênção, e na minha vida sempre foi assim. Se você imaginar assim, o pastor está aqui, o pastor pediu isso, pediu aquilo da igreja. Não. Nada disso. Cara, tudo tem fluído com a vontade do Espírito Santo. Eu não oro assim, pastor, meu Deus, me dá assim uma coberta para eu fazer isso. Não. Vai chegar. Deus, vai chegar tudo no seu devido momento. Vai chegar porque é projeto de Deus. Né? Entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Para de pedir bênção ao Senhor, vai orar hoje, cristão que está nos ouvindo. Para de pedir a bênção, vai orar e diz assim, Senhor, me torna uma bênção. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aí você vai ver, em nome de Jesus, você vai ver que as bênçãos vão começar a fluir na tua vida como um rio vai fluir. Vamos orar. Eu creio. Você que ainda está aí nos ouvindo, eu quero direcionar uma oração que vai... Eu acredito que tudo que foi falado aqui, se você tomou nota, você anotou aí, eu creio que essa oração vai mudar o rumo da sua história. Eu creio, porque Jesus. Nós vamos orar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu creio, Jesus. Eu quero que você, aí na sua casa, onde Espírito você estiver, Santo de Deus. eu quero dizer para você que você faça primeiro esse pedido, que o Espírito Santo te encontre, aonde quer que você esteja. Diga, Espírito Santo, venha ao meu encontro aqui agora. Eu creio, Aleluia. Jesus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Então, você vai fazer essa oração, que o Espírito Santo te encontre onde quer que você esteja. Aleluia. E você vai começar a fazer uma renúncia. Você vai começar a dizer qual área da sua vida você tem dificuldade, aquilo que você ainda não conseguiu se libertar. Se existe alguma área da sua vida que você não se libertou, ou seja, até mesmo que você comece a caminhar um pouco e depois para e você não consegue progredir, você é inconstante nas suas orações, é inconstante na sua vida espiritual, eu quero que você também apresente essa palavra. Eu creio. Que o Senhor venha tirar de você essa inconstância. Se você é uma pessoa que tem um pecado escondido, que você comece a fazer essa confissão, confesse esse pecado, se é masturbação, seja o que for, pecado da imoralidade, prostituição, entendeu? Você começa a fazer essa renúncia, começa a dizer que todos aqueles instrumentos que é o seu corpo, todos os instrumentos do seu corpo, que foi apresentado para a imoralidade sexual, você comece a apresentar as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, tudo aquilo que diz respeito a você, você comece a apresentar para o Senhor, porque eu sei que Deus tem uma nova vida, Deus tem uma nova história. A Bíblia diz aqui, nós lemos aqui, que é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário você
nascer da Espírito água Santo e de do Deus. Espírito. Então, aonde quer que você esteja nesse momento, você que tem Oh, doenças aleluia. constantes na sua família, Eu um creio. diagnóstico de câncer, um diagnóstico de leucemia, Aleluia. pessoas que da noite para o dia ficam loucas, eu quero que você apresente essas Nome de pessoas. Jesus. Você vai chamando essa pessoa Em nome à de existência. Jesus. Você vai começar a colocar o seu parente que está na droga, Aleluia. o seu parente, o seu primo, o seu irmão, seja quem for da sua família, até mesmo um amigo Oh, que é dependente Espírito químico, Santo de pessoas Deus. que dependem de remédios para dormir. Eu quero que você comece a apresentar e renunciar tudo isso na sua vida, na sua família. Aleluia. Essa herança de maldição, Vai você começa a apresentar, e o Espírito Santo, os anjos do Senhor que estão aqui Nome nesse de momento, Jesus. Relebarava, Sudi Calamaraanda, Rasséria, os anjos do Senhor que Meu estão Deus. aqui nesse momento, eles vão começar Eu a trabalhar, creio, Jesus. e vai começar a ser quebrada essa força diabólica na sua vida. Você que não consegue ser feliz na área sentimental, Meu Deus. você que não consegue casar, você que perdeu as suas Aleluia. esperanças, eu quero agora fazer essa oração. Nós vamos unir, eu vou unir Contra a minha fé Jesus. com a do pastor agora, e Aleluia. o Espírito Santo vai tocar em você agora aí. Deus. Em nome de Jesus, porque a Bíblia ela nos dá, aleluia, a Bíblia ela nos dá um respaldo. A Bíblia diz que Aleluia. para isso o Filho de Deus se manifestou, Eu para creio. desfazer as obras Obra do do diabo. Aleluia. Coloca aí na tela aí. Coloca para mim na tela aí. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 8. A Bíblia vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para Aleluia. desfazer toda a obra do Eu diabo. creio, Jesus. Amém? Então, nesse momento, feche os seus olhos, aonde quer que você esteja. Aleluia. Eu sei que nesse momento, pastor, tem pessoas que já estão se arrepiando. Creio, Jesus. Eu sei que nesse momento pessoas já começaram a sentir algo Aleluia. queimar dentro do seu estômago. Então, em o nome de Jesus, se conecte à minha Meu fé Deus. agora. Você que está sobre a influência creio, da minha Jesus. voz, você que está agora assistindo, feche seus olhos Aleluia. e permita que a minha voz, que a minha oração desça sobre a sua vida e comece a ser liberto agora em o nome de Jesus. Toda obra maligna, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi arquitetado, tudo aquilo que tem agido na vida dessas pessoas, Espírito todo Santo. espírito contrário, todo espírito que não provém de Deus, toda maldição hereditária, toda Onde maldição cada hereditária pessoa, agora, nós quebramos agora em um nome Espírito poderoso de Jesus. Nós damos uma ordem, espírito imundo, tu que tem agido na vida sentimental Deus. dessas pessoas, tu que tem agido e Desfaz. colocado esse jovem, essa mulher, esse Meu moço Deus. no vício da droga, da masturbação. Eu te dou uma ordem agora, começa a Meu perder as Deus. tuas forças, começa agora a ser repreendido. Eu te ordeno, Vai desfazendo, Salebarachude, Calácia, Remude Meu Deus. Calabaracéria, em o nome poderoso de Jesus, que toda Em nome de amarração, Jesus. todo encantamento Eu seja creio. quebrado, em o nome de Jesus. Meu Deus. Em o nome de Jesus, todo Desfaz, mal papai. saia, todo mal saia, em Oh, o aleluia. nome de Jesus. Relevará, desfazendo, Jesus. Massude, de De calabado, calagaçóbia. calaci de rebaravássia, Meu Deus. Lume de calavassore. Você que tem a mãe que depende aí de remédios para dormir, Meu Deus. eu ordeno agora em o nome de Jesus que todo efeito maligno, que toda substância maligna encontrada no sangue agora saia, seja quebrada em o nome de Jesus, Meu Deus. porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então seja curado, Aleluia. seja liberto em Eu o creio. nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está me mostrando uma jovem aqui. Andecaragassoubia, está chorando, decanta nagasúbia, que está nos ouvindo, está chorando, angustiada, em depressão. Oh, decaragassoubia, canta nagasúbia. Deus vai desfazendo todo esse mal, vai desfazendo todo, ai Pai, jogando por terra esse espírito de opressão, um espírito maligno, papai, está oprimindo a alma e o espírito desta jovem. Deus vai desfazendo. Decaragassoubia, canta nagasúbia. Meu Deus, vai visitando essa jovem nessa noite, papai. Liberta, Senhor. Liberta para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, vai desfazendo. Essa jovem seja liberta para a glória do nome do Senhor. Todo espírito de ansiedade caia por Meu terra. Deus.
Todo espírito de Meu ansiedade Deus. caia por terra em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Eu quero libertação. agradecer você que está nos assistindo até agora. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus te prospere e traga equilíbrio na tua vida. Que você acesse todas as chaves, tanto da herança como das bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.